Sua mente parece uma prisão de medos e pensamentos que te sabotam? Descubra o segredo estoico para silenciar o caos interior e, finalmente, retomar o controle da sua vida. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal e dê um like, pois assim você ajuda para que ele possa chegar a mais pessoas. Será que você já se pegou em um diálogo silencioso, mas ensurdecedor dentro da sua própria cabeça? Um fluxo incessante de pensamentos que parecem girar em círculo, prometendo clareza, mas entregando apenas estagnação? Você analisa, pondera, projeta cenários, mas seus pés permanecem fincados no mesmo lugar. É uma armadilha sutil, a sensação de atividade mental intensa disfarçando uma paralisia profunda. As hesitações se agigantam, transformando-se em muros intransponíveis. O receio sussurra advertências constantes, minando a coragem antes, mesmo que ela possa despertar. A inquietação tece uma teia invisível, restringindo seus movimentos, confinando-o a um espaço limitado que existe unicamente entre suas têmporas. E o mais insidioso, essa condição pode ter se tornado tão familiar, tão normalizada, que você talvez nem reconheça mais as grades dessa prisão autoimposta. Você está tão imerso nesse redemoinho mental que perdeu a perspectiva sem perceber que cada tentativa de escapar, feita com as mesmas ferramentas defeituosas do pensamento ansioso, apenas o afunda mais. Parece que seus esforços, por mais bem-intencionados, o desviam ironicamente daquilo que você mais deseja alcançar. Até quando essa dinâmica interna ditará os termos da sua vida? Muitos de nós passamos a vida buscando inimigos externos, culpando circunstâncias, pessoas ou o destino por nossas frustrações. Mas raramente voltamos o olhar para o verdadeiro campo de batalha, o epicentro de nossas maiores lutas, a nossa própria mente. É ali, nesse espaço íntimo e poderoso, que os verdadeiros adversários residem, nutridos pelas sementes de medo e insegurança que nós mesmos, muitas vezes inconscientemente, plantamos e regamos. Você pode se sentir perdido em um labirinto sombrio de pensamentos circulares, onde cada corredor parece levar de volta ao ponto de partida, e a saída é apenas um boato distante. Mas escute com atenção. Há uma saída. Existe um conjunto de chaves, forjadas na sabedoria antiga e testadas pelo tempo, capazes de abrir as portas dessa prisão mental. O estoicismo não oferece uma fuga mágica dos desafios da vida, mas algo muito mais valioso, um manual de instruções para retomar o comando da sua própria consciência. Trata-se de aprender a silenciar o ruído constante do medo e da dúvida, a desmascarar as ilusões que sua mente cria e a pegar firmemente as rédeas da sua jornada. Por quê? E este é um conhecimento vital. Se você não assumir o controle de sua mente, ela inevitavelmente assumirá o controle sobre você, ditando seus sentimentos, suas ações e, por fim, seu destino. E a decisão de virar esse jogo, de reivindicar sua soberania interna, pertence exclusivamente a você. Agora, vamos começar desconstruindo uma das maiores fontes de angústia: a tirania das preocupações futuras. Reflita honestamente. Quantas horas preciosas da sua vida já foram consumidas pela ansiedade em relação a eventos que, no fim das contas, jamais se materializaram? Quantas noites de sono perdidas, quantas energias drenadas na visualização vívida de cenários catastróficos que, quando o momento chegou, se revelaram completamente diferentes ou, mais frequentemente ainda, simplesmente não ocorreram. Pense em um músico talentoso dias antes de um recital importante. Ele se imagina errando a nota crucial, ouvindo o silêncio constrangedor da plateia, sentindo o peso do fracasso. Essa imagem mental é tão nítida, tão carregada de emoção, que ele já experimenta a dor da humilhação antes mesmo de subir ao palco.
No entanto, no dia do concerto ele toca com fluidez, entrega sua arte e a performance é um sucesso. Aquelas horas de tortura mental prévia serviram para quê, exatamente? Agora, traga isso para a sua própria vida. Quantas vezes você foi esse músico, esse ator, esse profissional, sofrendo antecipadamente por desastres que existiram apenas no teatro da sua mente? Não se culpe. Essa é uma tendência humana universal, um mecanismo talvez até bem intencionado da mente, tentando nos preparar para o pior. Como Sêneca observou há milênios com uma precisão atemporal, sofremos mais na imaginação do que na realidade. A vasta maioria dos nossos medos mais profundos não corresponde a perigos concretos e presentes. São projeções, fantasmas tecidos com os fios da incerteza e da insegurança. Preocupamo-nos com julgamentos alheios, com possíveis falhas, com perdas hipotéticas, com reviravoltas do destino. E na maior parte do tempo, a realidade se desenrola de forma muito menos dramática. Nossa mente, por vezes, age como um mestre do suspense, sempre arquitetando a próxima reviravolta trágica, nos mantendo em um estado de alerta constante para perigos que raramente se concretizam. Por que essa tendência autodestrutiva? A psicologia moderna oferece insights, como a ideia da ansiedade antecipatória. Nosso cérebro, em sua complexidade, muitas vezes opera com uma lógica preventiva distorcida. Ele acredita que, ao imaginar e se preparar para o pior cenário possível, estará mais seguro, mais apto a lidar com a adversidade caso ela surja. É como ter um estrategista interno excessivamente cauteloso, constantemente elaborando planos de contingência para desastres improváveis. Prepare-se, algo terrível pode acontecer, ele sussurra. E quando o dia passa sem incidentes, ele não reconhece o alarme falso, ele simplesmente começa a projetar a próxima possível calamidade. E assim, você se encontra ciclicamente esgotando suas reservas mentais e emocionais em batalhas contra fantasmas, lutas que nunca acontecem no mundo real. Quantas vezes uma demora na resposta de uma mensagem se transformou, em sua mente, em rejeição, raiva ou abandono, apenas para descobrir depois que a outra pessoa estava simplesmente ocupada ou indisponível? A energia gasta nesse sofrimento imaginário foi real, mas a causa era uma miragem. A questão premente é, por quanto tempo mais você permitirá que essa dinâmica se repita? Se você almeja recuperar a clareza e a paz mental, o primeiro passo inegociável é interromper esse ciclo vicioso de angústia auto-infligida. Marco Aurélio, o imperador que governava um mundo real, cheio de problemas concretos, tinha um método eficaz para lidar com o turbilhão mental. Quando pensamentos negativos o assaltavam, ele se perguntava com rigor: isto que me ocupa a mente agora, tem real importância? Será significativo daqui a 1 ano e daqui a 5? Faça esse exercício. A preocupação que te consome hoje manterá seu peso daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Se a resposta for um provável não, então ela não merece mais um instante da sua preciosa atenção no presente. E se a resposta for sim, se a questão for genuinamente importante, então a preocupação passiva é ainda mais inútil. A única resposta produtiva é a ação. A preocupação é como balançar em uma cadeira de balanço. Dá a sensação de movimento, mas não te leva a lugar algum. Somente a ação deliberada pode alterar a trajetória das coisas. Portanto, da próxima vez que sua mente começar a tecer mais uma narrativa de terror, pause. Respire fundo. Questione a validade e a importância real desse medo. Pergunte: isso é um problema concreto que exige minha ação agora? Ou é apenas minha mente pregando peças, criando sombras onde não há substância? É hora de uma mudança, de estratégia. Pare de ensaiar desastres e comece a construir soluções.
Use sua energia para dar passos à frente, por menores que sejam, em vez de desperdiçá-la em conflitos imaginários. A vida não vai esperar você vencer todos os seus medos para seguir adiante, mas a cada instante ela te oferece a chance de escolher a ação sobre a apreensão. Considere agora como a sua mente funciona de maneira análoga a um terreno fértil. O que você planta ali, deliberadamente ou por descuido, é o que inevitavelmente crescerá e se multiplicará. Se você nutre constantemente seu solo mental com sementes de medo, dúvida e pessimismo, não se surpreenda ao colher uma safra abundante de mais razões para temer, mais obstáculos percebidos, mais sentimentos de desesperança. Se a sua dieta mental é composta majoritariamente por negatividade, sua percepção da realidade será atingida por essa mesma cor. Esse processo é tão sutil e gradual que muitas vezes só nos damos conta quando já estamos emaranhados em uma densa floresta de pensamentos tóxicos, sem saber como entramos ou como sair. Imagine um jardineiro que inicialmente cuida com esmero de uma jovem árvore frutífera, regando-a, protegendo-a. Com o tempo, porém, ele se torna negligente. Uma árvore forte vai aguentar, pensa, enquanto semanas passam sem os cuidados devidos. Na superfície, a árvore pode até parecer razoavelmente bem por um tempo, mas invisivelmente sob a terra, suas raízes estão definhando. Quando ele finalmente percebe o erro e tenta uma intervenção drástica, com água e nutrientes em excesso, pode ser tarde demais. O descuido prolongado já comprometeu fatalmente a vitalidade da planta. Não tratamos nossa mente de forma semelhante? Quando a inundamos diariamente com reclamações, com a sensação de impotência, com o medo do futuro, com a autocrítica severa, é exatamente isso que estamos cultivando. Se você repete para si mesmo dia após dia que nada dá certo, que a vida é difícil demais, que não é bom o suficiente, que tipo de realidade interna e externa você espera manifestar? Acredita que, magicamente, a sorte vai virar e o mundo lhe sorrirá? Seria como esperar colher maçãs de uma semente, de erva daninha. Quando você falha em algo e imediatamente se rotula como um fracasso, ou quando um obstáculo surge e seu primeiro pensamento é "isso é impossível", você está, na verdade, programando sua própria derrota antes mesmo de começar a lutar de verdade. O que você alimenta em sua mente cresce. Se você continua a dar espaço e atenção aos seus piores pensamentos, aos seus medos mais sombrios, não pode esperar que eles, um dia, milagrosamente, produzam resultados positivos. Isso não é pensamento mágico ou autoajuda superficial. É um princípio reconhecido pela psicologia e pela neurociência. Nossa mente tem uma capacidade notável de acreditar naquilo que lhe é dito repetidamente. Se você se convence de sua inadequação, seu cérebro buscará evidências para confirmar essa crença e agirá de acordo, talvez evitando desafios ou interpretando feedbacks neutros como críticas. Mas o inverso é igualmente verdadeiro e muito mais poderoso. Se você começa conscientemente a focar sua atenção naquilo que pode melhorar, nas suas capacidades existentes, nas soluções possíveis, nas pequenas vitórias diárias, gradualmente sua percepção da vida e de si mesmo começa a mudar. Não é feitiçaria, é o resultado direto de redirecionar o foco e reprogramar os padrões de pensamento. Você quer mudar? Quer retomar o controle? Então preste atenção a esta verdade fundamental, ecoada por Marco Aurélio. A felicidade ou a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Grave isso em sua mente, não como um clichê, mas como um princípio operacional. Escreva, cole na parede, use como protetor de tela. Internalize essa ideia. Quando a preocupação bater à sua porta, quando sua mente tender ao pessimismo, lembre-se dessa frase.
Ela te recordará que você sempre tem uma escolha. Pode alimentar a reclamação, a negatividade, o medo, ou pode treinar ativamente sua mente para buscar soluções, para encontrar oportunidades de aprendizado, mesmo nas dificuldades, para focar no que é construtivo. Como aplicar isso de forma prática? Primeiro, torne-se consciente do que você está alimentando sua mente. Não se pode mudar o que não se vê. Observe seus padrões de pensamento sem julgamento. Quando se pegar em um ciclo negativo, pause e pergunte: esse pensamento está me ajudando ou me prejudicando? Segundo, reescreva seu diálogo interno. Não se trata de repetir afirmações vazias, mas de substituir ativamente a autocrítica destrutiva por uma linguagem mais construtiva e realista. Em vez de "eu não consigo", tente "vou tentar o meu melhor e aprender com o processo". Em vez de "isso é terrível", tente "isso é desafiador, mas posso encontrar uma maneira de lidar". Sua mente escuta e age de acordo com as palavras que você usa. Terceiro, filtre seu consumo externo. Se você passa horas imerso em notícias catastróficas, redes sociais repletas de negatividade ou na companhia de pessoas que só reclamam e veem problemas, o que você espera que floresça em sua mente? Comece a ser mais seletivo. Busque conteúdos inspiradores, conecte-se com pessoas que te elevam, proteja sua mente da poluição tóxica. O que você está semeando em sua mente agora? Se plantar espinhos, não espere colher rosas. Se deseja retomar o controle de sua vida, comece retomando o controle de seus pensamentos. A escolha do que alimentar é sua, a cada momento. Pense agora na arte da escultura. Um mestre escultor, diante de um bloco bruto de mármore, não começa adicionando mais material. Seu trabalho consiste primariamente em remover o excesso, em retirar habilmente tudo aquilo que não pertence à forma final que ele vislumbra. Cada lasca removida com o cinzel é uma decisão deliberada de eliminar o supérfluo, até que a beleza essencial da obra possa emergir da pedra bruta. Imagine, por outro lado, um escultor que, em vez de remover, decidisse apenas adicionar mais e mais pedaços aleatórios ao bloco original. O resultado seria uma confusão disforme, um caos onde a potencial obra-prima se perderia completamente. Quantas vezes agimos como esse segundo escultor em relação à nossa própria vida? Acumulamos ressentimentos antigos como se fossem tesouros, carregamos preocupações sobre problemas já resolvidos ou que nunca se concretizaram. Nos apegamos a medos que pertencem a um passado distante e que já não nos servem mais. Como esperamos avançar? Como esperamos encontrar clareza e leveza se nossa mente e nosso coração estão sobrecarregados com todo esse entulho emocional? Nossa vida se torna como aquele bloco de mármore caótico, pesado e sem forma definida. E o pior é que, muitas vezes, nem percebemos o quanto essas pedras extras, mágoas, culpas, medos obsoletos, estão nos impedindo de seguir em frente, de criar a vida que desejamos. A psicologia nos diz que o cérebro humano tem uma tendência a preferir o conhecido, mesmo que seja doloroso ou disfuncional, em vez de enfrentar a incerteza do desconhecido, mesmo que este prometa ser mais benéfico. Deixar ir o que é familiar, por mais tóxico que seja, pode nos fazer sentir vulneráveis, expostos. No entanto, a verdadeira armadilha é que permanecer apegado ao que nos machuca, ao que nos limita, não oferece proteção alguma. Apenas nos mantém acorrentados ao passado, impedindo nosso crescimento no presente. Vemos isso constantemente. Pessoas que ruminam sobre uma ofensa ocorrida anos atrás, que se culpam incessantemente por um erro antigo, que vivem sob a sombra de um relacionamento terminado. Que benefício real elas obtêm ao carregar esse peso? Nenhum. Apenas o fardo contínuo de uma carga que já deveria ter sido deixada para trás. A lição aqui é clara e libertadora. Soltar não é esquecer, a memória permanece, mas sim
liberar o peso emocional associado ao evento. É escolher não permitir mais que o passado dite o seu presente. Se algo ainda te corrói por dentro, se você se flagela por um erro que não pode mais ser desfeito, pare, respire fundo, pergunte-se com honestidade: vale a pena continuar carregando este fardo? Ele me serve de alguma forma positiva hoje? Como Cícero nos lembrou, só podemos verdadeiramente possuir o presente. O passado pertence à história. Continuar mentalmente preso a ele é desperdiçar o único tempo que realmente temos, o agora. Experimente um exercício simbólico. Pegue um objeto pequeno, uma pedra, uma folha. Mentalmente, atribua a ele um peso emocional que você ainda carrega. Uma mágoa, um medo, uma culpa. Observe-o por um momento. Agora, conscientemente, coloque-o de volta onde o encontrou, ou jogue-o fora com a intenção clara de estar liberando essa carga desnecessária da sua vida. Sem apego, sem drama. Apenas deixe ir e siga em frente. É exatamente isso que precisamos aprender a fazer com os pensamentos e emoções tóxicas que nos prendem ao passado. Se continuar agarrado a essas pedras emocionais, sua vida permanecerá uma obra inacabada, pesada, sem espaço para o novo. Não espere progredir se continuar acumulando fardos que não te ajudam a crescer. Quanto mais você retém o que não serve, mais esse peso o arrastará para baixo. Se você deseja genuinamente recuperar o controle e a leveza em sua vida, o primeiro e essencial passo é se desapegar do que não agrega valor. Liberte-se das mágoas que azedam seu presente, dos medos que paralisam seu futuro e das preocupações que roubam sua paz. Somente ao esvaziar as mãos e a mente desse entulho, você poderá abrir espaço para algo mais valioso, mais leve, mais significativo. Só assim você poderá verdadeiramente seguir em frente. Imagine-se agora caminhando por uma trilha na natureza. De repente, uma grande rocha bloqueia parcialmente o seu caminho. Você tem, essencialmente, duas maneiras de encarar essa situação. Você pode ver a rocha como um obstáculo frustrante, uma interrupção irritante que vai te atrasar e dificultar sua jornada. Sua reação pode ser de raiva, de impotência, de reclamação. Ou, alternativamente, você pode ver a mesma rocha como um desafio interessante, uma oportunidade inesperada para testar sua agilidade, sua criatividade, para encontrar uma rota alternativa, sua paciência. A rocha em si é neutra, é um fato da paisagem. O que muda radicalmente sua experiência e seu comportamento subsequente é a sua percepção sobre ela. A vida, de forma muito semelhante, está constantemente nos apresentando rochas no caminho. Eventos inesperados, dificuldades, contratempos, desafios que fogem completamente ao nosso controle. Não podemos impedir que a chuva caia, que a economia flutue, que outras pessoas ajam de maneiras que nos desagradam. Mas o que está sempre sob nosso controle absoluto é a nossa resposta interna, a nossa interpretação desses eventos. E este é um dos pilares mais poderosos do pensamento estoico. Não são os acontecimentos em si que determinam nosso estado de espírito, que nos perturbam ou nos elevam, mas sim a maneira como escolhemos interpretá-los, o significado que atribuímos a eles. Como Epicteto ensinou de forma tão sucinta e profunda, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Pense em um exemplo comum. Você se dedicou a um projeto, esperava ansiosamente por uma resposta ou um reconhecimento, e quando ele finalmente chega, não é o que você desejava ou esperava. A reação inicial pode ser de frustração, decepção, autocrítica, eu falhei, não sou bom o suficiente. Mas e se você, conscientemente, escolhesse uma perspectiva diferente? E se, em vez de focar apenas na decepção do resultado, você visse a situação como uma oportunidade valiosa de aprendizado?
O que posso fazer melhor da próxima vez? Que habilidades preciso desenvolver? E se visse como um teste a sua resiliência, a sua capacidade de lidar com o não e seguir em frente? A situação externa não mudou, mas ao mudar sua lente interna, você transforma a experiência de um beco sem saída em um degrau para o crescimento. O problema raramente reside na situação em si, mas na narrativa que construímos em torno dela. As circunstâncias externas não têm o poder inerente de nos derrubar, a menos que nós, através de nossa percepção negativa e reativa, lhes concedamos esse poder. Ao assumir a responsabilidade radical pela nossa percepção, pela forma como escolhemos enquadrar os eventos, começamos a retomar o controle sobre nossas emoções e, consequentemente, sobre a qualidade de nossa vida. Isso se aplica a tudo. Uma crítica pode ser vista como um ataque pessoal que gera defensividade e mágoa, ou como um feedback potencialmente útil, mesmo que mal entregue, que oferece uma chance de autoavaliação e melhoria. Um fracasso pode ser interpretado como um veredicto final sobre sua capacidade, levando ao desânimo, ou como uma lição prática indispensável que o prepara melhor para tentativas futuras. Tudo depende da sua escolha de perspectiva. A vida não é uma sequência de eventos objetivos e isolados, mas sim uma tapeçaria tecida com as linhas das nossas interpretações subjetivas. O poder de transformar nossa experiência de vida reside inteiramente em nossa habilidade de escolher a perspectiva mais sábia, mais construtiva, mais resiliente. Se você foca obsessivamente no problema, ele se agiganta e consome sua energia. Se você direciona seu foco para a solução possível, para a lição aprendida, para a oportunidade escondida dentro do desafio, você se fortalece a cada passo. A verdade libertadora é que, na maioria das vezes, o que mais nos fere não é o evento em si, mas a história de vítima, de fracasso ou de injustiça que criamos em nossa mente sobre ele. Portanto, ao se deparar com qualquer dificuldade, grande ou pequena, faça uma pausa e pergunte-se ativamente: como estou escolhendo perceber isso? Existe outra maneira, mais útil, mais fortalecedora de olhar para esta situação? Escolha ver o desafio não apenas como um fardo, mas como um campo de treinamento para suas virtudes, sua coragem, sua paciência, sua sabedoria. Ao fazer isso consistentemente, você começará a mudar sua relação fundamental com o mundo e consigo mesmo. Lembre-se, a chave mestra está na sua percepção. O evento pode ser o mesmo para todos, mas a maneira como você o interpreta determinará se ele o fortalecerá ou o enfraquecerá. Pense na sua energia mental, emocional e até física como um recurso incrivelmente valioso e crucialmente finito. Imagine que cada dia você acorda com um tanque dessa energia. Agora, observe como você a utiliza ao longo do dia. Você a investe de forma consciente e direcionada naquilo que realmente importa para você, nos seus objetivos, nos seus relacionamentos significativos, no seu crescimento pessoal? Ou você permite que ela seja drenada indiscriminadamente, como água vazando por inúmeros pequenos furos? Pense em quanto dessa energia preciosa é gasta em discussões triviais que não levam a lugar algum, em ruminar sobre preocupações que estão completamente fora do seu controle, em se lamentar por erros passados que não podem ser desfeitos, em se indignar com as ações de outras pessoas sobre as quais você não tem influência, em consumir conteúdos que te deixam irritado ou ansioso. No final do dia, você se sente exausto, esgotado, sem força ou disposição para se dedicar àquilo que verdadeiramente nutre sua alma e impulsiona sua vida para frente.
Muitas vezes, não paramos para fazer esse balanço energético, para refletir sobre o enorme desperdício que ocorre diariamente. Epicteto, com sua sabedoria prática, nos ofereceu um princípio fundamental para gerenciar essa energia. Focar exclusivamente naquilo que está sob nosso controle. Ele nos aconselhava a não desejar que os eventos aconteçam como queremos, mas a querer os eventos como eles de fato acontecem e a direcionar nossa energia não para tentar mudar o imutável externo, mas para moldar nossa resposta interna, nossas reações, nossas atitudes, nossas escolhas. Cada vez que você se permite ser sugado por uma preocupação inútil, por uma raiva improdutiva, por uma conversa tóxica, você está, na prática, jogando fora um pedaço irrecuperável da sua energia vital. Cada pensamento negativo que você alimenta, cada cenário catastrófico que você ensaia mentalmente, cada interação que te deixa emocionalmente esgotado, tudo isso consome seu recurso mais precioso sem oferecer nenhum retorno positivo. E quando você realmente precisa dessa energia para enfrentar um desafio real, para perseguir um sonho, para estar presente para seus entes queridos, você descobre que o tanque está vazio. A energia é como o tempo. Uma vez gasta, não retorna. Por isso, aprender a gerenciá-la com discernimento e sabedoria é essencial para uma vida com propósito e bem-estar. Isso implica fazer escolhas conscientes, escolher não se engajar em disputas infrutíferas, escolher não dar morada mental a medos infundados ou ansiedades desproporcionais, escolher se afastar de pessoas ou situações que consistentemente drenam sua vitalidade sem agregar valor. Marco Aurélio refletia sobre essa economia de energia ao nos lembrar que temos o poder de controlar nossas reações e atitudes, mas não tudo ao nosso redor. A sabedoria reside em investir nossa energia onde ela pode gerar frutos, no desenvolvimento do nosso caráter, na qualidade das nossas ações, na busca por conhecimento, no cultivo de relacionamentos saudáveis, na contribuição positiva para o mundo. Ao aprender a discernir o que merece sua energia e o que é apenas ruído ou distração, você começa a preservar e a direcionar sua força vital para o que realmente importa. Pergunte-se regularmente: onde estou investindo minha energia hoje? Isso está me construindo ou me consumindo? Está alinhado com minhas prioridades e valores? Quando você começa a fazer essa triagem consciente e a redirecionar sua energia para o essencial, sua vida inevitavelmente se torna mais focada, mais equilibrada e profundamente mais gratificante. Portanto, da próxima vez que se sentir sobrecarregado ou esgotado, faça uma pausa. Analise onde sua energia está sendo gasta. A vida certamente apresentará demandas e desafios, mas ao escolher com sabedoria onde investir sua força interior, você cria as condições ótimas para alcançar o que é verdadeiramente significativo para você. Sua energia é um tesouro. Trate-a como tal. Não a desperdice. Considere a vasta diversidade de perspectivas que existem no mundo. Imagine estar parado em um mirante com várias outras pessoas ao seu lado. Todos estão olhando para a mesma paisagem, ampla, mas cada um está focando em um detalhe diferente, interpretando a cena através das lentes únicas de suas próprias experiências, crenças, humores e expectativas. O que para você é uma montanha majestosa, para outro pode ser um obstáculo ameaçador. O que para você é um vale tranquilo, para outro pode ser um lugar isolado e melancólico. A paisagem objetiva é a mesma, mas a experiência subjetiva é radicalmente diferente para cada observador. Essa é uma metáfora poderosa para a interação humana. Cada pessoa com quem você interage possui um mapa interno único, moldado por sua história pessoal, sua cultura, seus valores, seus traumas e suas alegrias. O que parece óbvio
Lógico ou certo para você pode ser completamente estranho, ilógico ou errado para outra pessoa, simplesmente porque ela está operando a partir de um conjunto diferente de premissas e experiências. A verdade fundamental é que cada indivíduo tem sua própria perspectiva, sua própria verdade subjetiva, e reconhecer isso é o primeiro passo para uma comunicação mais eficaz e relacionamentos mais harmoniosos. Epicteto nos ensinou que o que nos perturba não são as ações ou palavras dos outros em si, mas as opiniões que formamos sobre elas, a interpretação que damos baseada em nossa própria visão de mundo. Quantas discussões acaloradas, quantos ressentimentos, quantos mal-entendidos poderiam ser evitados se simplesmente parássemos para considerar que a outra pessoa pode estar vendo a mesma situação de um ângulo completamente diferente e que sua perspectiva do ponto de vista dela é tão válida quanto a nossa? Quantas vezes nos sentimos incompreendidos ou julgamos os outros como errados, quando na realidade estamos apenas testemunhando a colisão de diferentes filtros perceptuais? Essa diversidade de visão é inerente à condição humana. Tentar impor nossa perspectiva como a única correta é uma receita para o conflito e a frustração. A chave para a paz, tanto interna quanto interpessoal, reside em cultivar a capacidade de reconhecer e respeitar a validade das perspectivas alheias, mesmo quando discordamos delas. Isso não significa abandonar nossas próprias convicções, mas sim abrir espaço para a empatia, para a curiosidade genuína sobre como o outro vê o mundo. O problema surge quando nos fechamos em nossa própria bolha perceptual, assumindo que nossa visão é a única representação precisa da realidade. Nesse momento, erguemos muros em vez de construir pontes. Julgamos, criticamos, rejeitamos, em vez de buscar entender. Marco Aurélio, que precisava lidar com uma miríade de opiniões e interesses conflitantes em seu império, pregava a importância da visão coletiva e da aceitação da diversidade. O que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Para coexistir harmoniosamente, precisamos de flexibilidade mental, da disposição para tentar enxergar através dos olhos do outro, de reconhecer que cada um tem suas próprias razões, sua própria lógica interna para pensar e agir como agir. Quando você pratica essa aceitação das múltiplas perspectivas, a necessidade de estar certo diminui e a capacidade de ouvir e aprender aumenta. Os conflitos perdem sua intensidade. A paz interior se aprofunda, pois você deixa de lutar contra a realidade da diversidade humana e passa a navegar por ela com mais compreensão e menos reatividade. Portanto, da próxima vez que se encontrar em uma situação de discordância ou frustração com outra pessoa, faça uma pausa. Lembre-se que ela opera a partir de um mapa mental diferente do seu, moldado por experiências que você talvez desconheça. Tente, genuinamente, entender o ponto de vista dela, mesmo que não concorde. Essa simples mudança de atitude da defesa da própria posição para a busca de compreensão mútua pode dissolver tensões, fortalecer relacionamentos e, acima de tudo, preservar sua própria tranquilidade mental. Pense agora na felicidade. Onde você a procura? Muitas vezes, nossa busca se assemelha à de um caçador de tesouros, vasculhando o mundo externo em busca de um mapa que nos leve ao X da felicidade. Acreditamos que ela reside em alcançar um determinado status, em adquirir certos bens, em encontrar o parceiro perfeito, em viajar para lugares exóticos, em receber a aprovação dos outros. Condicionamos nossa felicidade a fatores externos, a eventos futuros. Serei feliz quando eu conseguir aquela promoção. Serei feliz se eu encontrar alguém. Serei feliz depois que resolver este problema.
Mas o estoicismo nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente e muito mais empoderadora. A felicidade não é um destino a ser encontrado lá fora, mas um estado a ser cultivado aqui dentro. Imagine a felicidade como uma planta delicada em seu jardim interior. Ela não brota espontaneamente, nem depende das condições climáticas externas para florescer. Ela precisa do seu cuidado ativo, da sua atenção diária, do solo fértil dos seus pensamentos e atitudes. Você é o jardineiro responsável por essa planta. Você pode escolher negligenciá-la, esperando que fatores externos, sorte, outras pessoas, circunstâncias favoráveis, a façam crescer magicamente. Ou pode assumir a responsabilidade, nutrindo-a conscientemente com gratidão, aceitação, propósito, virtude e a perspectiva correta sobre os eventos da vida. Epicteto, novamente, nos guia ao afirmar que nossa paz, e por extensão, nossa felicidade duradoura, não depende das coisas em si, mas das opiniões que formamos sobre elas. A felicidade, portanto, é fundamentalmente uma escolha de perspectiva, uma habilidade de interpretar a realidade de uma forma que promova a serenidade e o contentamento, independentemente das circunstâncias flutuantes. Quando você internaliza essa verdade, que o poder de ser feliz reside na sua resposta interna, não nas condições externas, uma mudança profunda acontece. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias, esperando passivamente que o mundo lhe entregue a felicidade e se torna o agente ativo na criação do seu próprio bem-estar. É fácil cair na armadilha de comparar nossa vida com as fachadas brilhantes que outros apresentam, especialmente na era das redes sociais, e pensar: se eu tivesse o que eles têm, eu seria feliz. Mas essa é uma ilusão perigosa. Cada pessoa trava suas próprias batalhas internas, enfrenta seus próprios desafios, lida com suas próprias imperfeições, mesmo que isso não seja visível externamente. A felicidade genuína e sustentável não depende de ter uma vida perfeita ou livre de problemas, mas sim da capacidade de encontrar significado, contentamento e paz, apesar das imperfeições e desafios. Está na forma como escolhemos encarar as adversidades, como lidamos com os altos e baixos inevitáveis, como encontramos gratidão no presente. Marco Aurélio resumiu isso perfeitamente. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não é um estado passivo a ser alcançado, mas um processo ativo a ser praticado. É o resultado cumulativo das suas escolhas diárias. Escolher a gratidão sobre a reclamação, a aceitação sobre a resistência, a ação virtuosa sobre a passividade, o foco no presente sobre a ansiedade futura ou a ruminação passada. Ao compreender que a felicidade é uma construção interna, você se liberta da dependência da aprovação alheia, das posses materiais ou das circunstâncias favoráveis. Você se torna o arquiteto da sua própria paz interior. Portanto, faça uma pausa agora e reflita. O que você está fazendo ativamente para cultivar sua felicidade hoje? Está permitindo que o medo, a raiva, a comparação ou a frustração dominem seu jardim mental? Ou está conscientemente plantando e nutrindo sementes de serenidade, gratidão, propósito e alegria? Lembre-se, a felicidade não é um prêmio a ser ganho no final da jornada, mas a própria maneira de caminhar. Ela já reside dentro de você, esperando o seu cuidado e atenção para florescer. Agora, vamos abordar um ladrão silencioso de alegria e autoconfiança: a comparação. Imagine-se em uma vasta biblioteca, repleta de livros que contam as histórias de inúmeras vidas. Cada livro tem sua própria trama, seus próprios capítulos, seus próprios desafios e triunfos. Alguns são épicos de aventura,
Outros são dramas introspectivos. Outros ainda são comédias leves. Seria lógico pegar um livro de ficção científica e compará-lo página a página com um romance histórico, julgando um inferior ao outro por não seguir a mesma estrutura ou não ter os mesmos personagens? Provavelmente não. No entanto, é exatamente isso que fazemos constantemente com nossas vidas. Olhamos para as páginas que outros compartilham, seus sucessos profissionais, seus relacionamentos aparentemente perfeitos, suas viagens exóticas, suas conquistas materiais, e usamos essas narrativas editadas como uma régua para medir nosso próprio valor e progresso. E quase invariavelmente saímos dessa comparação nos sentindo inadequados, atrasados, como se estivéssemos falhando em um jogo cujas regras nem sequer entendemos completamente. A comparação constante é uma armadilha sutil, mas devastadora. Ela desvia nosso foco da nossa própria jornada única, com seus desafios e belezas particulares, e fixa nossa atenção na trajetória alheia, algo sobre o qual não temos controle algum e que, na maioria das vezes, só conhecemos superficialmente. Epicteto nos aconselhava a aceitar os eventos como eles acontecem, e isso se aplica também ao ritmo e à natureza das vidas alheias. Em vez de nos compararmos incessantemente, precisamos internalizar a verdade de que nosso caminho é singular. A jornada do outro pode nos inspirar, sim, mas ela não é, nem deveria ser, o nosso padrão. O sucesso de outra pessoa não diminui em nada o nosso próprio potencial ou o valor da nossa própria luta. O grande problema da comparação é que ela quase sempre nos leva a focar no que nos falta em relação ao outro, ignorando ou minimizando tudo o que já temos e somos. Esquecemos as dificuldades que superamos, os sacrifícios que fizemos, o crescimento que alcançamos, porque estamos ocupados demais olhando para o jardim do vizinho. Cada vida é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de alegrias, dores, vitórias e fracassos que só a própria pessoa conhece intimamente. Comparar nossa tapeçaria inacabada com um fragmento aparentemente perfeito da tapeçaria alheia é não apenas injusto, mas também um convite direto à frustração, à inveja e à insatisfação crônica. Ao nos compararmos, perdemos a preciosa oportunidade de celebrar nossas próprias conquistas, por menores que pareçam aos olhos externos, e de apreciar a beleza única do nosso próprio processo. Marco Aurélio nos direcionava sempre para o exame interior como fonte de paz. O que está em nosso poder não é o sucesso ou o ritmo dos outros, mas sim nossa própria resposta a isso. E mais importante, nosso foco em nossa própria evolução. Em vez de se medir pela régua alheia, concentre-se em se tornar uma versão melhor de si mesmo a cada dia, em aprender, em crescer, em agir de acordo com seus próprios valores. Lembre-se, a comparação é injusta não só com você, mas também com o outro, pois você nunca conhece a história completa por trás da fachada. Use sua própria jornada como a única medida relevante. Concentre-se no seu crescimento pessoal, celebre suas próprias vitórias, defina o sucesso em seus próprios termos, baseado naquilo que é autenticamente importante para você. Portanto, da próxima vez que o impulso de se comparar surgir, e ele surgirá, pois é um hábito socialmente reforçado, pause, respire, pergunte-se: o que eu já conquistei? Qual é o meu próximo passo, baseado no meu caminho e nos meus valores? Quando você desviar o olhar do lado e voltar a atenção para a sua própria trilha, perceberá que já está exatamente onde precisa estar, para dar o próximo passo em sua jornada única e intransferível. E quanto à incerteza, essa constante companheira da condição humana. Imagine-se diante de uma porta fechada,
que leva a uma sala desconhecida. Você não sabe o que encontrará lá dentro. Pode ser algo maravilhoso, algo desafiador, ou talvez algo completamente neutro. A reação natural de muitos de nós diante dessa porta fechada, diante do desconhecido, é a hesitação, o desconforto, a ansiedade, talvez até a paralisia. O medo daquilo que não podemos prever ou controlar pode ser avassalador, levando-nos a preferir a segurança desconfortável do conhecido, mesmo que este não nos satisfaça mais. Mas e se mudássemos radicalmente nossa perspectiva sobre a incerteza? E se, em vez de vê-la como uma ameaça, uma barreira intransponível, a enxergássemos como um portal, uma abertura para o novo, para o aprendizado, para o crescimento, para possibilidades que jamais surgiriam em um caminho totalmente previsível e mapeado? A vida, por sua própria natureza, é intrinsecamente incerta. Não importa quão meticulosamente planejemos, quão cuidadosamente nos preparemos, o futuro sempre guardará elementos de mistério e imprevisibilidade. Tentar eliminar a incerteza é uma batalha perdida de antemão. A sabedoria estoica, no entanto, nos ensina a não lutar contra ela, mas a abraçá-la. Sêneca nos lembrava que viver de acordo com a natureza implica aceitar sua fluidez e suas incertezas. O erro fundamental é tentar exercer controle absoluto sobre o incontrolável. A verdadeira paz e a resiliência surgem não da eliminação, da incerteza, mas da aceitação serena dela como parte integrante da tapeçaria da vida. Quando deixamos de ver a incerteza como um inimigo a ser temido e passamos a encará-la como uma professora, como um convite à adaptação e à descoberta, nossa experiência do mundo se transforma. Pense em momentos passados de grande incerteza em sua vida. Talvez a transição entre empregos, o início de um novo relacionamento, uma mudança de cidade. No início, o medo e o desconforto podem ter sido intensos. Mas, olhando para trás, não foi justamente nesses períodos de não saber o que viria a seguir que você mais cresceu? Que descobriu novas forças em si mesmo? Que aprendeu habilidades que não imaginava possuir? Que encontrou caminhos inesperados que o levaram a lugares emocionais, intelectuais ou espirituais mais ricos? A incerteza, embora desconfortável, é frequentemente o catalisador mais potente para o crescimento. É quando não temos todas as respostas, quando o mapa está incompleto, que somos forçados a olhar para dentro, a confiar em nossa intuição, a desenvolver nossa criatividade e nossa capacidade de adaptação. Epicteto comparava a vida a um livro em branco, cujas páginas nós preenchemos com nossas escolhas. Enfrentar a incerteza com coragem e abertura é como decidir virar a página e escrever um novo capítulo, mesmo sem saber exatamente qual será a trama. É no terreno do incerto, do não mapeado, que as maiores inovações, as mudanças mais significativas e as descobertas mais profundas geralmente ocorrem. Sem a incerteza, não haveria evolução. Sem o desconhecido, não haveria novas possibilidades. Portanto, da próxima vez que a névoa da incerteza pairar sobre seu caminho, respire fundo. Em vez de recuar com medo, incline-se para ela com curiosidade. Pergunte-se: que oportunidade de aprendizado ou crescimento pode estar escondida aqui? Como posso usar essa falta de clareza para me tornar mais flexível, mais resiliente, mais confiante em minha capacidade de navegar pelo desconhecido? Veja a incerteza não como um muro, mas como um horizonte aberto. Cada passo que você dá no território do não saber, confiando em seus recursos internos e em sua capacidade de aprender e se adaptar, é um passo em direção a uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. A incerteza não precisa ser temida. Ela pode ser abraçada como a própria essência da aventura da vida. Deixe que ela o guie para um futuro que, embora desconhecido,
pode ser infinitamente mais rico e recompensador do que qualquer cenário que sua mente limitada pudesse prever. Vamos refletir agora sobre o passado. Imagine sua jornada pela vida como uma longa caminhada. Ao olhar para trás, você vê a trilha percorrida, com suas paisagens ensolaradas e seus trechos sombrios, com as flores que encontrou e as pedras em que tropeçou. Você vê os erros cometidos, as lições aprendidas, às vezes da maneira mais dura, as alegrias vividas e as dores superadas. Agora, a questão crucial é: como você se relaciona com essa trilha que ficou para trás? Você a usa como um mapa que informa seus próximos passos, aprendendo com os perigos evitados e as rotas bem-sucedidas? Ou você fica parado, olhando fixamente para trás, revivendo os tropeços, lamentando as escolhas erradas, carregando o peso das pedras que já deveriam ter sido deixadas pelo caminho? O passado, quando mal interpretado, pode se tornar uma âncora pesada, prendendo-nos a falhas, mágoas e arrependimentos, como se eles fossem a definição final de quem somos. Mas a perspectiva estoica nos oferece uma visão libertadora. O passado não é uma sentença de prisão perpétua, é uma biblioteca de lições valiosas. Ele não existe para nos manter cativos em ciclos de culpa ou remorso, mas sim para nos fornecer a sabedoria necessária para navegar melhor o presente e construir um futuro mais consciente. O verdadeiro problema surge quando permitimos que as sombras do passado ditem nossas ações no presente, quando o medo de repetir um erro nos paralisa, ou quando o ressentimento por uma ferida antiga continua a envenenar nossas relações atuais. Sêneca, com sua clareza habitual, afirmava que o que aconteceu, aconteceu, e agora pertence ao domínio da história. O que realmente importa é o que fazemos com essa história, como a utilizamos. Não podemos alterar os fatos do passado, mas temos controle total sobre como escolhemos responder a eles hoje. O foco não deve estar no erro cometido em si, mas na lição extraída, na transformação pessoal que ele possibilitou. Cada falha, cada dor, cada dificuldade superada no passado é, na verdade, um degrau na escada do nosso crescimento, se escolhermos vê-la assim. Quando você adota a perspectiva de que sua história está aqui para ensiná-lo, não para puni-lo, o passado perde seu poder de aprisionamento. Ele se torna uma fonte de conhecimento, não um fardo esmagador. O passado serve para nos mostrar onde podemos melhorar, quais padrões precisamos quebrar, quais forças desenvolvemos. Mas ele não deve ser um roteiro que nos condena a repetir os mesmos dramas ou a viver sob a sombra de limitações autoimpostas. Apegar-se ao passado, seja ele de glórias ou de dores, nos impede de viver plenamente o único tempo que realmente possuímos: o presente. Marco Aurélio nos exortava a encontrar a verdadeira liberdade no desapego do passado e na concentração no agora. O presente é a argila que podemos moldar, o campo onde podemos semear novas ações e colher novos resultados. Continuar olhando para trás é perder as oportunidades que florescem bem diante dos nossos olhos. Portanto, da próxima vez que a memória de um erro passado ou de uma dor antiga tentar te puxar para baixo, faça uma pausa consciente. Reconheça a lembrança, mas então pergunte-se: qual foi a lição aqui? Como essa experiência, por mais difícil que tenha sido, me tornou mais forte ou mais sábio? Como posso usar esse aprendizado para agir melhor hoje? A vida não é sobre evitar erros, mas sobre aprender a dançar com eles, a extrair sabedoria de cada queda. O passado é um professor, não um carcereiro. Deixe que ele o inspire com suas lições, não o prenda com sua culpa. Ao liberar o apego ao que já foi, você abre espaço mental e emocional para abraçar o que está por vir. E é aqui, no poder,
do presente, nutrido pela sabedoria do passado, que você constrói ativamente a vida que deseja viver. Liberte-se das correntes do ontem e use suas lições como um trampolim para um futuro mais consciente, mais livre e mais pleno. Pensemos agora na relação entre pensamento e ação. Imagine que você tem um desejo ardente de construir uma casa magnífica. Você dedica incontáveis horas ao planejamento, desenha plantas detalhadas, pesquisa os melhores materiais, visualiza cada cômodo decorado, sonha com os momentos felizes que viverá ali. Você se torna um especialista teórico na construção dessa casa, imerso em possibilidades e ideias. No entanto, enquanto você se perde nesse universo mental de planejamento e visualização, algo essencial está faltando: o ato físico de começar a construção. Você pode ter o projeto mais brilhante do mundo, mas sem assentar a primeira pedra, sem misturar o primeiro cimento, sem levantar a primeira parede, a casa permanecerá para sempre uma miragem, uma construção etérea no reino das ideias. Essa analogia se aplica perfeitamente a muitas áreas da nossa vida. Refletir sobre nossos objetivos, planejar nossos próximos passos, visualizar o sucesso, tudo isso tem seu valor. É uma parte importante do processo. Mas sem a ponte da ação, todo esse trabalho mental permanece estéril, inconclusivo. A verdadeira mudança, a transformação concreta da nossa realidade, só acontece quando traduzimos intenção em movimento, pensamento em ato. Epicteto nos lembrava que o que importa não é o que nos acontece, mas como reagimos. E essa reação, para ser significativa, muitas vezes precisa se manifestar como ação no mundo. Não basta pensar em ser mais paciente, é preciso praticar a paciência em momentos de frustração. Não basta planejar iniciar um novo hábito saudável, é preciso dar o primeiro passo concreto, mesmo que pequeno. Frequentemente caímos na armadilha do que poderíamos chamar de paralisia por análise. Ficamos tão presos no ciclo de pensar, planejar, pesquisar, buscar mais informações, esperar pelo momento perfeito ou pela certeza absoluta que nunca chegamos a começar. Ainda não estou pronto, preciso aprender mais sobre isso. As condições não são ideais agora. Essas se tornam nossas desculpas recorrentes. Nossa mente se transforma em um depósito de ideias brilhantes e planos bem elaborados, mas o terreno da nossa vida real permanece infértil, sem as sementes da ação serem plantadas. O problema fundamental é que a vida não faz pausas. O tempo continua a passar, as oportunidades vêm e vão, e enquanto estamos imersos em nossos pensamentos preparatórios, o mundo ao nosso redor segue seu curso. Marco Aurélio, um homem de ação que também valorizava a reflexão profunda, enfatizava que nosso verdadeiro legado não reside no que sabemos ou pensamos, mas no que fazemos. Nossas ações são a expressão tangível de nossos valores, de nosso caráter, de nossas intenções. Não importa quão nobres sejam seus planos ou quão profundas sejam suas reflexões. Sem o complemento da ação, eles permanecem incompletos, potenciais não realizados. O pensamento fornece a direção, a inspiração, o combustível, mas a ação é o motor que efetivamente nos move em direção aos nossos objetivos. É o erro comum acreditar que pensar intensamente sobre algo equivale a progredir em direção a isso. Não equivale. O pensamento prepara o terreno, mas é a ação que planta a semente e cultiva o crescimento. Se você nutre um sonho, um objetivo, uma aspiração, não permita que ele define no mundo abstrato das ideias. Comprometa-se a transformá-lo em ações concretas, diárias, mesmo que inicialmente pareçam insignificantes. Cada pequeno passo, dado consistentemente na direção desejada, é como uma pedra assentada na construção da sua casa,
um tijolo sólido na edificação da vida que você almeja. Portanto, da próxima vez que se pegar planejando excessivamente ou hesitando em começar algo importante, lembre-se deste princípio estoico fundamental. Não espere pela clareza absoluta ou pelo momento perfeito. Eles raramente chegam. Não exija a perfeição desde o início. Ela é inimiga da ação. O segredo muitas vezes reside em começar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com recursos limitados. A ação gera momentum. O movimento dissipa a inércia e muitas vezes traz a clareza que o pensamento isolado não consegue oferecer. Pensar é crucial, mas agir é essencial. Não deixe que o medo da falha ou a busca pela preparação ideal o mantenham paralisado. Comece agora com o que você tem, onde você está. A verdadeira transformação só floresce no solo fértil da ação. Considere sua mente como um espaço íntimo e sagrado, talvez como um templo interior ou um jardim secreto. Dentro desse espaço residem seus pensamentos mais profundos, suas crenças fundamentais, seus valores mais caros, sua paz interior, suas emoções mais vulneráveis. Agora reflita. Você permitiria que qualquer estranho entrasse nesse templo sem ser convidado? Deixaria que pessoas descuidadas pisoteassem seu jardim, arrancassem suas flores, plantassem ervas daninhas? Permitiria que ruídos externos discordantes perturbassem o silêncio e a harmonia desse seu espaço sagrado? Provavelmente não. Você instintivamente protegeria a santidade desse lugar. Se começássemos a ver nossa mente com essa mesma reverência, com esse mesmo instinto protetor, tomaríamos um cuidado imensamente maior com o que permitimos entrar e residir ali. A verdade é que nossa mente é, de fato, um dos nossos bens mais preciosos e poderosos. É o centro de comando de onde emanam nossas percepções, nossas decisões, nossas ações e, em grande medida, nossa experiência de felicidade ou sofrimento. No entanto, com que frequência tratamos esse espaço vital com descuido, deixando as portas escancaradas para todo tipo de influência externa e interna? Permitimos que a negatividade alheia, os comentários críticos, as notícias alarmantes, as comparações das redes sociais e, talvez o pior de tudo, nossos próprios pensamentos autodepreciativos e medos infundados invadam e contaminem nossa paisagem mental sem qualquer filtro ou resistência. Ao agirmos assim, esquecemos uma lei fundamental. A qualidade do que habita nossa mente determina diretamente a qualidade da nossa vida. Epicteto nos ensinou que, embora não possamos controlar todos os eventos ou todas as palavras que nos são dirigidas, temos controle absoluto sobre como reagimos a eles e, crucialmente, sobre quais pensamentos e influências escolhemos acolher e nutrir em nosso espaço mental. Não podemos impedir que um comentário maldoso seja feito, mas podemos escolher não dar a ele morada em nossa mente, não permitir que ele envenene nossa paz. Não podemos controlar a negatividade do mundo, mas podemos decidir não nos banharmos nela, não permitirmos que ela defina nosso estado interior. Muitas vezes, nos vemos presos em ciclos de ruminação após uma conversa tóxica, remoendo críticas que não nos servem, absorvendo a ansiedade ou o pessimismo de outras pessoas. Quando isso acontece, estamos, na prática, permitindo que intrusos violem nosso templo interior, roubando nossa clareza, nossa energia e nossa serenidade. Mas você detém o poder de ser o guardião vigilante da sua própria mente. Você tem o direito e a capacidade de escolher não dar ouvidos à negatividade gratuita, de não internalizar críticas destrutivas, de não permitir que o medo ou a dúvida alheia se tornem seus. Você pode escolher cultivar um ambiente mental que promova seu bem-estar.
Marco Aurélio também nos alertava sobre o perigo de entregarmos nosso poder emocional aos outros. Ao nos deixarmos afetar profundamente pela maldade ou pela ignorância alheia, estamos, de certa forma, permitindo que eles controlem nosso estado interior. A verdadeira força reside em manter nossa equanimidade, em controlar nossas reações e, portanto, em decidir conscientemente o que permitimos ou não que perturbe nossa paz. Sua mente é um santuário. Trate-a com o respeito que ela merece. Seja seletivo com as informações que consome, com as pessoas com quem escolhe passar seu tempo e, acima de tudo, com os pensamentos que você permite que floresçam dentro de si. Ao proteger ativamente sua mente da toxicidade externa e interna, você está protegendo sua paz, sua clareza e sua capacidade de viver de acordo com seus próprios valores. Portanto, da próxima vez que sentir uma influência negativa, seja uma pessoa, uma notícia, uma crítica ou um pensamento autocrítico, tentando invadir seu espaço mental, lembre-se de seu papel como guardião. Você tem o poder de barrar a entrada, de não se engajar, de redirecionar seu foco. Escolha conscientemente o que merece residir em sua mente. Preserve seu espaço sagrado para pensamentos, ideias e influências que te fortaleçam, te inspirem, te acalmem e te aproximem da sua melhor e mais autêntica versão. Pensemos agora sobre a natureza da verdadeira força. Imagine alguém tentando demonstrar sua força ao carregar um fardo imensamente pesado, talvez uma pilha de pedras nas costas. A cada passo, o esforço é visível, os músculos tremem, a respiração fica ofegante. Essa pessoa pode até acreditar que sua capacidade de suportar esse peso é a medida de sua força. Mas e se o verdadeiro teste de força não estivesse em carregar o fardo desnecessário, mas na sabedoria e na coragem de reconhecer que ele não precisa ser carregado e, simplesmente, deixá-lo ir? Muitas vezes, confundimos força com resistência bruta, com a capacidade de aguentar dor ou dificuldade externa. Mas a perspectiva estoica nos oferece uma visão mais profunda. A verdadeira força não reside na nossa capacidade de suportar passivamente os golpes da vida ou de resistir teimosamente ao inevitável. Ela reside dentro de nós, na resiliência da nossa mente, na qualidade do nosso caráter, na nossa capacidade de escolher respostas sábias e virtuosas, mesmo em meio às adversidades. Não importa quão turbulentas sejam as tempestades externas. O que define nossa força é a firmeza com que mantemos nosso leme interior, a clareza com que navegamos pelas ondas, a integridade com que respondemos às pressões e, crucialmente, a habilidade de usar cada desafio como uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes, mais sábios, mais compassivos. Epicteto, que conheceu a dureza da vida como poucos, ensinou que a força não vem da nossa capacidade de controlar eventos externos, o que é impossível, mas sim da nossa maestria em lidar com aquilo que não podemos controlar, ou seja, nossas próprias percepções e respostas. A força genuína não é sobre lutar contra o mundo, mas sobre fortalecer nosso mundo interior para que possamos enfrentar o que quer que o mundo externo nos apresente. A vida, inevitavelmente, nos testará. Haverá momentos de dor, de perda, de medo, de frustração. É precisamente nesses momentos que a verdadeira força se revela. Não na negação da dificuldade, não na tentativa fútil de evitar o sofrimento, mas na coragem de enfrentar a realidade como ela é, na capacidade de aceitar o que não pode ser mudado, de aprender com a experiência e de encontrar um caminho para seguir em frente, talvez transformado, mas não destruído. A força estoica é a perseverança silenciosa,
a decisão de continuar caminhando mesmo quando o caminho é árduo, a alquimia de transformar obstáculos em combustível para o crescimento da alma. Quando você compreende que essa força reside primordialmente dentro de você, na sua mente e no seu espírito, uma mudança fundamental ocorre. Você percebe que, independentemente dos obstáculos que surjam, você possui os recursos internos necessários para enfrentá-los. A força não está em ter uma vida livre de problemas, mas em desenvolver a capacidade interna de navegar por eles com coragem, dignidade e sabedoria. Você não é uma vítima passiva das circunstâncias. Você é o agente ativo que escolhe como responder, que decide se um desafio o definirá como derrotado ou como um aprendiz resiliente. Essa força interior é frequentemente silenciosa, discreta. Ela não precisa de aplausos ou reconhecimento externo. Não se manifesta em gritos ou imposições, mas na calma determinação de agir de acordo com seus valores, na capacidade de manter a paz interior mesmo quando o caos reina lá fora, na firmeza gentil de suas convicções. Portanto, da próxima vez que se sentir sobrecarregado por um fardo pesado ou confrontado por uma dificuldade que parece insuperável, lembre-se, a medida da sua verdadeira força não está no quanto você pode aguentar passivamente, mas na sua coragem de continuar, de aprender, de se adaptar e de manter sua integridade. Essa força já existe dentro de você, é sua herança como ser racional e consciente. Confie nela, cultive-a e ela o guiará através de qualquer desafio que a vida apresentar. Finalmente, consideremos a origem da paz interior. Imagine novamente sua mente como um jardim. A qualidade desse jardim, se ele é um lugar de beleza, tranquilidade e frutos nutritivos, ou um terreno abandonado, cheio de ervas daninhas e espinhos, não é determinada pelo clima externo ou pela sorte. É determinada dia após dia pelas escolhas que você faz como jardineiro. Quais sementes você escolhe plantar? Você semeia pensamentos de gratidão, paciência, aceitação, compaixão e propósito? Ou permite que sementes de raiva, ressentimento, medo, crítica e frustração criem raízes e se espalhem? Cada pensamento que você entretém, cada emoção que você alimenta é como uma semente depositada nesse solo fértil da sua consciência. A paz interior, essa qualidade tão almejada, não é um estado passivo que simplesmente acontece ou que pode ser encontrado em algum lugar lá fora. Ela é o resultado direto e inevitável daquilo que você, consciente ou inconscientemente, escolhe cultivar dentro do seu próprio ser. Marco Aurélio, o imperador que buscava a serenidade em meio às responsabilidades esmagadoras, nos lembrava que nossa mente é o único domínio onde realmente exercemos soberania. A paz, ele argumentava, é um bem autossuficiente e sua fonte não reside nas circunstâncias externas, na ausência de problemas, na aprovação alheia, na conquista de bens, mas sim nas escolhas internas que fazemos, na qualidade dos pensamentos e emoções que nutrimos em nossa mente e coração. Quando você permite que a negatividade, seja ela gerada internamente ou absorvida do exterior, domine seu espaço mental, você está, na prática, cultivando ervas daninhas. A raiva não resolvida, o medo paralisante, a insegurança corrosiva, se não forem gerenciados com consciência, crescerão e sufocarão as flores da serenidade. Por outro lado, quando você decide, ativamente, cultivar qualidades como a paciência diante da adversidade, a gratidão pelas bênçãos presentes, mesmo as pequenas, o perdão a si mesmo e aos outros pelas falhas passadas, e a aceitação serena daquilo que não pode controlar, você está preparando o terreno, adubando o solo, para que a paz interior possa florescer naturalmente.
O grande desafio reside em nossa tendência de sermos reativos, de deixarmos que os ventos das circunstâncias externas ditem nosso clima interior. Permitimos que uma crítica nos estrague o dia, que um problema inesperado nos tire do eixo, que a opinião alheia defina nosso valor. Mas a verdadeira paz interior nasce da decisão consciente de não ser governado por esses fatores externos. Ela é cultivada na nossa capacidade de escolher nossa resposta, independentemente do estímulo. Epicteto nos ensinou essa lição fundamental. Não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar nossa reação a eles. Diante de uma crítica, de um contratempo, de uma decepção, você tem sempre a escolha. Pode reagir com raiva, frustração, autopiedade. Ou pode escolher a calma, a busca por compreensão, a reflexão sobre a lição contida na situação. O poder de plantar e nutrir os pensamentos que habitam sua mente é seu. Assim como um jardineiro diligente cuida do solo, rega as plantas certas, arranca as ervas daninhas e protege seu jardim de pragas, você precisa cuidar ativamente da sua mente. Proteja-a da toxicidade. Irrigue-a com pensamentos construtivos. Nutra-a com práticas que promovam a calma e a clareza. Remova conscientemente os pensamentos e emoções que te prejudicam. A paz interior não é um destino final a ser conquistado, mas uma prática diária, uma escolha renovada a cada momento de manter seu jardim mental limpo, saudável e florescente. Portanto, da próxima vez que se sentir perturbado, agitado ou em conflito interno, faça uma pausa. Observe seu jardim mental. Pergunte-se: o que estou cultivando neste exato momento? Que sementes estou permitindo que germinem? Se perceber que a negatividade está tomando conta, tome uma decisão consciente e firme de mudar o foco, de arrancar a erva daninha e plantar em seu lugar uma semente de paz, de gratidão ou de aceitação. A paz começa com essa escolha ativa de cultivar o que te fortalece, o que te acalma, o que te eleva. O controle está em suas mãos. A paz interior é o fruto precioso daquilo que você escolhe, deliberadamente, nutrir dentro de si. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.